Então, não tem um tema, algo específico assim, mas eu creio que Deus ele quer continuar fazendo aquilo que Ele já está fazendo, aquilo que Ele já está falando. Então, permaneça conectado mesmo no Espírito. Cara, todas as músicas que tocaram hoje, parece que foi assim, tipo, a ministração, o que estava no meu coração, e agora eu só vou abrir a palavra e a gente vai ler alguns versículos que vai ser basicamente explicando na palavra o que a gente cantou. Então eu acredito que a gente está muito conectado nisso. E eu queria abrir com vocês lá em Salmos, capítulo 84. Essa mesa é quase do meu tamanho, ó. Isso que eu estou de salto. Te amo, Tati. Te amo, cara. Gente, sério, de verdade, Deus faz umas coisas assim. Só Deus, né, mesmo? Eu e a Tamara, a gente não sabe fazer essas coisas. E aí Deus vai lá e faz com a gente. Mas Deus sempre faz assim. Eu fico muito feliz, porque se a gente soubesse fazer as coisas, a gente não precisaria da graça dele, né? Obrigada, Jesus. Salmos 84 diz bem assim, a partir do versículo 1. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Versículo 8. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do seu ungido. Pois um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Glória a Deus. A gente podia só ler isso e já estava bom, a gente já podia acabar. Mas algo que Deus ele tem compartilhado comigo muito nesses últimos dias é sobre a presença dele, sobre o lugar onde Deus está. E a gente sabe que hoje Deus ele não está em um lugar, em uma igreja, em um templo. Deus ele habita em nós. O Senhor habita em nós através do seu Espírito. Mas Deus ele tem colocado muito esse tema no meu coração, da presença do Senhor. Da gente encontrar satisfação na presença do Senhor. Porque nos últimos dias, tem um momento do meu dia em que eu estou vivendo o dia assim, e aí meu coração começa a apertar assim, sabe? Começa a apertar assim, e aí eu fico assim, meu Deus, o que eu faço? Aí me dá vontade de chorar, aí eu vou e choro, aí eu fico assim, Deus, o que você quer que eu faça? Você quer que eu oro? Você quer que eu intercedo? O que eu faço, Deus? Não estou entendendo o que está acontecendo. E eu realmente não estava entendendo, eu estava até um pouco frustrada, porque, tipo assim, você está me parando o meu dia aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Estou parando a minha rotina. O que o Senhor quer que eu faça? Me fala que eu faço. Mas o Senhor, na verdade, Ele estava só querendo passar tempo comigo. Só querendo que eu passasse tempo com Ele. Como assim? Como assim Deus parou no meu dia? Para quê? Mari, para você fazer... Não, fica aqui comigo um pouquinho, eu estou querendo ficar com você. Vamos sentar, vamos tomar um tererê junto aqui. Vamos assistir o pôr do sol junto aqui. Vamos passar um tempo, passa um tempo desfrutando de quem eu sou, da minha presença. E esse capítulo falou muito comigo ontem sobre esse desespero, do salmista, né? Os filhos de Corá que escreveram esse salmo. Olha só, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Um desespero, uma saudade, né? Como a gente cantou hoje.
Não vou lembrar a música, eu sou muito ruim com música, cara, muito ruim, mas a gente cantou sobre saudade, sobre sentir, isso eu lembro. Que a gente cantou sobre sentir saudade do Senhor, que Ele vai vir, que Ele vai voltar, e que a gente sente essa saudade, esse aperto no peito mesmo. E eu sei que a gente vive por fé, e que a gente não vive dependendo daquilo que a gente sente, mas, cara, se a gente naturalmente sente saudade de alguém que está longe, com mais a gente não tem que sentir isso mesmo na nossa pele, sentir essa saudade, esse santo desespero, assim, que nos incomoda um pouquinho. E que às vezes não é para a gente fazer nada, às vezes não é para a gente arrumar alguma coisa na nossa vida, às vezes é só porque a gente precisa estar perto dele. E eu creio que essa é uma noite da gente voltar os nossos olhos para esse lugar, onde a presença do Senhor, ela de fato satisfaz os nossos corações. Lá em Gênesis, se a gente vai olhar, lá no comecinho, Gênesis 1:31, o Senhor tinha terminado de fazer todas as coisas, criou o homem e a mulher, e Ele disse que era muito bom. E Deus tinha prazer naquilo que Ele tinha feito. E a gente vê, né, o Jardim do Éden e tudo mais, o Éden é um lugar de prazeres, um lugar de delícias. É isso que Éden é, um lugar de prazer, um lugar de satisfação. E a gente foi criado, a humanidade, a gente foi criado nesse lugar. Num lugar de satisfação plena. Não existia dor, não existia ansiedade, não existia medo, não existia angústia, não existia nada de ruim. Não existia. Coisa ruim não existia. E a gente foi criado para esse lugar. Onde tudo é bom, onde tudo é feliz, onde não dá nada errado, onde não tem nada quebrado, onde não tem nada faltando. Só que o problema é que a gente foi criado nesse lugar e a gente conhece a história, né? A gente foi tirado desse lugar também. E a gente começou, enquanto humanidade, a viver uma vida em um lugar onde, se antes era prazer, agora tem dor. Se antes era uma delícia, agora às vezes é ruim. Se antes não tinha dor no meu corpo, agora às vezes eu sinto dor. Se antes era só assim a alegria, agora eu sinto angústia, ansiedade. E a gente começa a viver agora em uma dupla realidade, assim. O lugar onde a gente nasceu para estar, e do nada a gente se depara em um lugar diferente. E é óbvio, né, que você não nasceu no Jardim do Éden, né? Eu também não. Mas se a gente for parar para pensar na nossa natureza, em quem Deus nos criou para ser, em como Deus planejou a humanidade para ser, foi ali que Deus nos pensou, foi ali que Deus nos desenhou. Nesse lugar onde existe satisfação plena. E existe até outros salmos, Salmos 16:11, que diz: na sua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Cara, e a gente nasceu nesse lugar. Só que a partir do momento que a gente foi retirado, a gente passa agora, enquanto humanidade, a peregrinar em um mundo caído. Peregrinar porque o Senhor, desde o começo, prometeu que esse não seria a nossa casa. Essa não é a nossa casa. Esse lugar caído, corrompido, não é um lugar que o Senhor planejou para a gente viver para sempre. O problema é que a gente se acostuma. E por isso a gente não se posiciona. A gente se acostuma com isso aqui. A gente se acostuma com as dores e as dificuldades de viver em um mundo caído. E o Senhor realmente não quer tirar a gente daqui. Jesus mesmo orou antes de ascender aos céus. Ele orou para o Pai, para não tirar a gente do mundo, mas para nos livrar, do maligno. Mas a gente está aqui. E por isso que a gente vê ao longo da Bíblia, desde o começo até Jesus voltar, somos peregrinos. Peregrinos por essa terra. Adão e Eva, peregrinos, e Abraão saiu da terra dele e foi peregrino, e Moisés era peregrino, e José peregrino, e todo mundo peregrino. Todo mundo estava em busca de um lugar para estar, em busca de uma pátria que não é aqui, que não é terrena. E a gente entra nessa tensão de o lugar de onde eu criei, o lugar de onde Deus me formou, o lugar de delícias e de satisfação e de prazer. E essa tensão desse mundo que a gente vive, que é cheio de dor e é cheio de caos. E eu sei que é cheio de dor para a gente também. Talvez você está aqui, eu não sei, talvez seja a sua primeira vez aqui, eu não sei se tem alguém visitando. E você realmente não experimenta de uma vida com o Senhor. Mas às vezes a gente que vive uma vida com o Senhor, esse que é o problema, porque a gente está se acostumando com um mundo que a gente não deveria se acostumar. Jesus diz: quem odeia a sua vida aqui nesse mundo, ganha a vida. Quem odeia a vida aqui, ganha a vida. Então, não que a gente precise odiar e passar nossos dias resmungando que aqui é horrível, que eu quero ir para o céu. Não, mas é porque, de fato, precisa causar um certo desconforto em nós de, cara,
não faz sentido isso aqui. Eu estou vivendo por algo que não é aqui, não satisfaz o meu coração esse lugar. E a gente acaba vivendo justamente nessa tensão. E eu vejo que, até mesmo quando a gente aceita Jesus, a gente passa para uma nova natureza. Então, tudo aquilo que Satanás plantou em nós lá no Éden, de dúvida a respeito de se Deus era confiável ou não, a respeito de medo de se chegar à presença de Deus, a respeito de vergonha por conta do seu pecado, tudo isso, quando a gente aceita Jesus, morre com Jesus. Jesus mata aquilo lá, a gente morre, é afogado, afoga, medo, rejeição, tudo de ruim, e a gente volta nova criatura, amém? Só que a gente volta realmente recriado, novo, agora não existe mais medo, não existe mais vergonha, não existe mais culpa, não existe nada mais que nos separa do Senhor. Só que isso é uma realidade espiritual, que de fato é real, porque somos espírito. Só que a nossa cabeça ainda está nesse mundo, e o nosso corpo ainda está nesse mundo. Então, existe justamente essa tensão entre... Eu estava lendo um livro, é um livro para mulheres, então só vou indicar para as mulheres. Chama Livre, Leve e Forte. Se você recém-converteu, esse livro é ótimo, ele é super simples assim. E a autora ela fala justamente sobre uma impostora, e eu vou colocar aqui como um impostor, que é essa velha natureza que fica às vezes voltando na nossa mente, essa velha natureza que às vezes volta nos nossos pensamentos e nas nossas reações, porque às vezes seu pensamento é o quê? Não, Deus me ama. Uai, eu sei que Deus me ama. Seu pensamento é o quê? Não, eu sou curado, eu sei que Jesus lá, está escrito lá em Isaías, ele levou sobre si, eu aprendi no Rema. E a nossa mente, ela sabe dessas coisas. Só que aí, quando acontece um problema, seu pneu furou, a sua primeira reação, nossa, vai dar tudo errado, eu tinha aquele compromisso, e aí não vai dar mais para ir, e aí era para eu trabalhar, e aí eu não vou perder o dinheiro, e aí eu não vou conseguir... E a gente já começa. A nossa reação denuncia esse impostor que vive em nós. A nossa reação a muitas coisas do nosso dia a dia, ela denuncia justamente esse impostor que fica voltando e que Satanás se aproveita disso. Então, se Deus ele já te disse que você não é mais escravo do vício, por exemplo, e você sabe disso, mas Satanás ele se aproveita desse impostor que diz, não, mas você não vai conseguir parar. Você não vai conseguir parar de fumar, você não vai conseguir parar de fazer isso, você não vai conseguir parar de ter esse tipo de pensamento, você não vai conseguir parar de se afogar nas suas mágoas toda vez que alguma coisa ruim acontece, você não vai conseguir. E isso é justamente esse impostor que vem tentar nos distrair dessa caminhada, né, de peregrinação com o Senhor. E é verdade, eu sei que você sabe disso, não estou falando nada novo, que quando a gente tá distante do Senhor, quando a gente não se converteu ainda, a gente está desviado, entendeu? A gente sabe que existe esse desejo em nós de satisfação, esse desejo de alegria. Você vê, uma pessoa no mundo, ela não vai fazer nada que vai fazer alguma coisa ruim para ela. Ela está buscando felicidade, ela está buscando alegria, ela está buscando satisfação. Eu não acho que isso seja errado justamente porque... Calma lá, pô, pera, agora ficou meio ruim, né? Já vou arrumar. Calma aí, João, já vou arrumar. Não é errado no sentido de que, de fato, a gente nasceu para esse lugar de satisfação. Então, é justo que essa pessoa esteja buscando um lugar de plena satisfação, porque ela nasceu para isso, porque a gente nasceu para isso. Só que se a gente busca em qualquer outro lugar que não seja o Senhor, a gente se frustra e a gente começa um ciclo novo de buscar e de não encontrar, e de buscar e de não encontrar, e de buscar e não encontrar. E a verdade é que isso acontece muito lá fora, a gente sabe disso, mas isso também acontece aqui dentro. Então, por exemplo, você está triste porque você se sente inadequado e você se sente talvez não merecedor do amor do Senhor e alguém te dá uma oportunidade de ministrar, de servir na igreja e você começa a colocar a sua identidade naquilo e uau, as pessoas estão acreditando em mim e eu consigo cantar, e eu consigo ministrar, e eu consigo fazer isso, e eu consigo fazer aquilo, e quando aquilo é tirado de você, a satisfação ela vai embora. E o prazer de se sentir adequado de novo vai embora mais uma vez. Porque parecia que você estava colocando a sua satisfação no Senhor, mas na verdade você não estava. E algo que, Deus vai falar com alguém agora, hein? Presta atenção. Às vezes você quer uma resposta. Deus, me diz o que eu faço. Deus, me dá uma direção. Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Me fala, Senhor. E aí Deus está falando para você hoje. Você não precisa de uma resposta. Você precisa do Senhor. Você não precisa, talvez, de uma direção. Se Deus não está te dando uma direção, talvez você não precisa dela.
Mas você precisa do Senhor. Porque se você receber essa resposta e essa direção, e aí você, uau, agora eu tenho paz. Nossa, agora está tudo bem. Então, na verdade, sua satisfação não está no Senhor. Sua satisfação está em saber de tudo. Em saber o que fazer. E aí, quando você não souber o que fazer, ó, falando comigo? E aí a gente já perde esse lugar de satisfação de novo. Então, quando a gente lê Salmos 84, e a gente está falando sobre esse anseio pela presença do Senhor, esse anseio pelos átrios do Senhor, é justamente por esse lugar de satisfação no Senhor. Porque alguém entendeu aqui que é só nesse lugar que a gente é plenamente satisfeito. E algo que eu estava percebendo nesses últimos dias é que eu ia orar e eu ia passar tempo com o Senhor e era quase como se alguma coisa me incomodasse. Eu não conseguia só ficar de boa com Deus. Eu precisava fazer alguma coisa mais produtiva. Tipo assim, orar por alguém. Tipo assim, sei lá, estou aqui, Deus me dá. O que você quer que eu faça? Fala um projeto aí para eu começar um projeto. O que o Senhor quer fazer lá no TIM? Tá. Então, e parecia que era quase errado eu só estar ali para desfrutar, sabe? Era quase errado eu só estar ali para, desfrutar da presença do Senhor. E eu acredito que Deus está falando isso comigo agora, justamente que isso também é um impostor em nós, tentando nos levar de volta para aquele lugar onde a gente não pode se aproximar da presença de Deus. Onde a gente precisa barganhar, fazer algum sacrifício para daí eu ter a paz de Deus. Fazer algum sacrifício para daí eu estar de bem com o Senhor. Fazer algum sacrifício para eu poder me achegar no Senhor. É um impostor. É mentira. Não é verdade. Depois eu vou ouvir isso aqui de novo, tá? Para mim mesmo. Não é verdade. O Senhor morreu, Jesus morreu, para que agora a gente pudesse se achegar. E olha só, isso é legal. O pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Estava lendo um comentário de Spurgeon, e olha só o que ele disse. Achei. Você e eu, queridos amigos, seremos sábios se fizermos como esse pardal fez, pois ele encontrou uma casa para si mesmo, porque procurou. Ele a encontrou porque ela já estava lá, pronta para si. Ele a encontrou apropriando-se dela, para que se tornasse sua. Assim que possamos nos apropriar do Senhor Jesus Cristo por um ato de fé e assim torná-lo nosso. Cara, explicando isso, que pelo menos o que eu entendi disso. A passagem, ela não fala que o pássaro, que a andorinha, enfim, que ele fez um ninho para si, mas que achou um ninho para si. Achou um lugar onde descansar, achou um lugar onde pousar. E justamente dessa mesma maneira, se a gente for caminhando, orando, caminhando assim com o Senhor, a gente vai se deparar com um véu que já está rasgado. Eu não preciso rasgar o véu. Eu não preciso fazer alguma coisa para conseguir entrar. Não é o meu papel fazer o ninho. Não é o meu papel fazer alguma coisa a mais. Agora o meu papel é querer achar. E quando eu acho, eu entro. E quando eu entro, eu desfruto. Amém? E de fato, cara, Deus nos criou para uma vida de alegria. É só alegria mesmo, é só satisfação. Mas nele. E isso inclui passar por dificuldade, mas mesmo assim, alegre e satisfeito nele. É por isso que isso não faz sentido para o mundo. E a gente vê as pessoas ministrando agora algo extremamente libertino, né? Faz só o que te faz bem, faz só o que te faz feliz. Porque Deus não tem algo ruim para você. É verdade? Deus não tem algo ruim para nós. Mas é porque Ele não é ruim. Então, se a gente estiver passando por algo difícil, que de fato, às vezes, faz parte da vontade de Deus, no sentido de, se Deus te pede para ministrar em um lugar onde as pessoas vão estar te julgando, em um lugar onde as pessoas, talvez, você corre até perigo de vida. Você não vai porque não é bom, né? Eu morrer. Porque não é bom, né? As pessoas me julgarem, eu me sentir mal. Então, não tem nada a ver com isso. Mas a nossa alegria, a nossa satisfação, ela está no Senhor. Então, eu consigo passar até aqui, ó, vamos abrir de novo. Eu consigo passar pelo vale árido. E Deus, Ele faz dele um manancial. Porque Ele é a fonte das águas vivas. Porque é nele que a gente encontra. Então, eu quero nada, né? Creio que Deus quer compartilhar com a gente hoje justamente isso. Enquanto crentes, cara, enquanto jovens que estão na igreja faz tempo.
enquanto pessoas que estão vindo todos os finais de semana para a igreja e que leem a sua Bíblia todos os dias e que oram e que jejuam e que, olha só, a gente ainda erra nisso. É algo tão básico, porque Satanás ele não é assim muito criativo e ele vai sempre voltar para as mesmas coisas. Você pode ver. Se lá no Éden, o que ele fez foi trazer desconfiança para o nosso coração, medo, vergonha, rejeição, desconfiança por quê? Porque ele fez Eva duvidar de Deus. Será que Deus realmente disse o que ele quis dizer? Será que ele realmente é confiável? Então, desconfiança. Medo, porque a partir do momento que Deus ele aparece e ele vem no jardim, eles se escondem. Vergonha por conta do estado que eles estavam, de nudez. Então, Satanás, ele coloca tudo isso em nós. E depois, rejeição, porque eles são expulsos do jardim. Eles são rejeitados. Então, pode olhar que se a gente vê qual é a dificuldade que a gente está passando hoje, enquanto crente, enquanto nascido de novo, a gente vai ver que a maioria dessas dificuldades tem um fundo de ou desconfiança em Deus, ou ainda de medo, ou ainda de vergonha, ou ainda de rejeição. E, cara, eu digo isso para os homens também, porque a gente fala muito, eu não sei, né, como vocês estão aqui, mas lá na Verbo da Vida e Lugar, a gente fala muitas mulheres sobre isso, mas às vezes eu não sei se os homens falam sobre isso, sobre essas raízes de medo, de rejeição, de vergonha, de desconfiança, mas isso acontece também. De onde será que vem tanta ira, muitas vezes? De um lugar de medo, de um lugar de desconfiança. Então, eu creio que trazer a nossa mente de volta para esse lugar de satisfação no Senhor todos os dias é o que é a cura para o nosso coração, é o bálsamo para o nosso coração, para a nossa mente. E olha só, vão indo de força em força, cada um deles... Embolei. Versículo 7. Versículo 6. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Ô, louco, não sei ler com vírgula mais. De novo. 6, mais uma vez. A gente está em família. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Versículo 7. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força. Naturalmente, o ciclo das situações da nossa vida é de força para fraqueza, né? A gente começa a academia bem, aí no outro dia a gente já não quer ir, porque está doído. A gente começa um projeto bem, mas depois a gente desanima, a gente não quer mais terminar. A gente começa a semana bem, mas aí vai chegando na quinta, na sexta, no sábado, a gente já está assim, pedindo, Deus me leva, por favor. O ciclo da vida, o ciclo das situações da nossa vida é isso. A gente começa bem e a gente vai diminuindo progressivamente. Até na vida, a gente começa bem, com força, com vigor, e a gente vai, ao longo dos anos, a gente vai perdendo isso. Mas a Bíblia diz que se a gente vai até o átrio do Senhor, se a gente se coloca nesse lugar de encontrar satisfação nele, é de força em força. E eu achei lindo, eu fui olhar sobre esse versículo em um site, e o título era... Qual que era o título? Vamos ver qual que era. Alguma coisa envolvendo... Aqui. Pilgrim's Heart. O amor do peregrino e o seu desejo por Deus e sua casa. Então, ele trouxe justamente essa imagem de peregrinação sobre esse versículo. Então, que a caminhada de um peregrino qualquer, de uma pessoa que está indo de um lugar para o outro, naturalmente, cansar. É, às vezes, desistir no meio do caminho. Mas a caminhada de alguém que é peregrino no Senhor, que saiu de um lugar de satisfação e está passando por um lugar, às vezes, difícil, um vale árido, mas que está voltando para um lugar de satisfação, o caminho é de satisfação, o caminho é de força em força. Quando eu acho que eu vou, meu Deus, não vai dar mais, aí Deus me coloca para eu dar mais, sim, dá para caminhar mais. Quando eu acho que eu não consigo mais caminhar, Deus ele me dá força para eu caminhar 1 milha a mais. Então, eu creio que essa é uma noite de alegria. Sinceramente, eu queria vir para chorar hoje. Eu amo chorar, eu choro bastante. A Tati sabe, eu choro, tipo assim, qualquer coisa eu choro. E eu gosto de chorar, assim, né, lavar e tal. Mas eu creio que essa é uma noite de alegria. É uma noite de alegria e de satisfação, sim, porque a gente se satisfaz também chorando e largando tudo ali nos pés de Jesus. Mas a gente precisa encontrar satisfação nesse lugar de eu vou me alegrar e eu vou me movimentar e fazer alguma coisa com o meu corpo para mostrar que, de fato, eu creio no que essa palavra diz. Amém?
Então eu creio que essa é uma noite que ela vai terminar com pulos e risadas e muitas alegrias. Vamos ver. Até escrevi a letra da música, porque eu sempre esqueço. Teu amor faz aquela voz do medo. Até escrevi aqui. É para testificar que tá tudo a ver. Entendeu? Eu coloquei aqui porque eu esqueço mesmo. Aí, então, assim, a gente falou sobre o medo, a gente falou sobre a outra coisa lá que a música falou também, que essa eu não escrevi. Eu escrevi, o teu amor faz aquela voz do medo, o teu amor faz conhecer o seu segredo, o teu amor faz. Eu esqueci a última. Mas florescer no deserto. Pô, fala sério, aqui, ó. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Foi bom eu anotar, vocês estão vendo, né? Foi Deus. Então, eu creio que é uma noite da gente se alegrar mesmo, se movimentar mesmo. Esses dias eu escutei uma frase de que se a gente não consegue movimentar o nosso próprio corpo para celebrar, fica muito mais difícil da gente movimentar o nosso próprio espírito, a nossa própria fé. Se a gente não consegue movimentar aquilo que está aqui por fora, como é que a gente vai movimentar alguma coisa por dentro, né? Então, eu creio que é uma noite de não ter vergonha e da gente celebrar mesmo esse lugar de satisfação no Senhor. E eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, qual é o seu problema, ou talvez qual é o seu nada. Às vezes você veio hoje de boa, mas você não está assim, saltando de alegria. Então hoje você vai sair saltando de alegria, desfrutando de fato daquilo que o Senhor fez para você. E eu sinto que tem alguém aqui desconfiando disso, será que de fato tem como? Será que de fato existe essa satisfação? Será que se eu não for até esse lugar que a gente está buscando essa noite, será que eu não vou me frustrar? Será que não é mentira? E de novo, está vindo daquele lugar de desconfiança. Será que Deus ele não vai errar comigo? Será que eu posso realmente colocar minha confiança no Senhor? Será que eu posso realmente abrir mão desses medos, dessas inseguranças e confiar que Deus ele é maior do que eu? E confiar que Deus ele é maior do que os meus problemas, maior do que o meu medo, maior do que o deserto que talvez você esteja passando. Vale a pena. Mas Deus ele não vai te dar uma chave para você girar, para daí abrir uma porta que vai estar lindo. Deus ele é a porta. Jesus ele é a porta. Ele disse que ele era a porta. Jesus ele não vai às vezes você está vindo com o coração de Deus, me dá um caminho. Me mostra para onde eu vou, porque daí eu vou entender que você está comigo. Mas Jesus, ele disse que eu sou o caminho. Ele é o caminho. Se Deus te dá um caminho hoje, talvez você se satisfaça, mas amanhã, quando você precisar de outro, você já vai estar triste de novo e angustiado de novo. Então, se você está aqui, você está com pensamentos de morte, no sentido de angústia mesmo, de pensamentos pesados, Deus ele quer te lembrar que Jesus ele é a vida e que a gente não precisa fazer nada além do que estar com Ele, estar nele. É isso. Vocês podem vir aqui, a gente impõe as mãos, a gente ora, a gente declara, mas a verdade é que de fato a gente precisa se posicionar nesse lugar de Deus é esse lugar de satisfação, Ele é esse lugar. Nele eu encontro satisfação de fato. Em tudo que Ele fez por mim, mas em quem Ele é. Porque Ele só fez porque Ele viu o Pai fazer. E o Pai, se o Pai faz alguma coisa, é porque o Pai é. Porque o Pai é bom. Porque nesse mesmo capítulo que a gente leu, Deus ele não nega nada para aqueles que estão seguindo o seu caminho. Ele não nega bênçãos para nós. Se talvez Ele está retendo alguma coisa de nós, é porque não é. Talvez não é o melhor do Senhor. Talvez só não é o que Deus quer. Talvez você está achando que é bom, mas não é bom. Porque Deus ele não nega coisas boas para os seus filhos. Ele é bom. Então, eu quero orar. Talvez tenha sido pouco... Ou não sei, na verdade. Não tem mais o que falar, não vou inventar nada, né? Então, se você pudesse colocar de pé, a banda também, para a gente ter um tempo mesmo de satisfação no Senhor. Orar em relação a isso, conectar o nosso coração. Se talvez você ainda não está muito conectado, mas, cara, Deus ele pode pegar você nos últimos 5 minutos. Então... se lembrar essa noite das verdades do Senhor e de quem Ele é. Porque é um encontro com o Senhor que muda as nossas vidas. Não é um encontro com aquilo que a gente quer ou com aquilo que a gente acha que precisa. É um encontro com Ele. Amém?
E queria finalizar só reforçando aquilo que eu disse algum momento atrás. Que se você veio essa noite procurando uma resposta, Deus, Ele quer te dizer que Ele tem Ele para te entregar. Ele é tudo que você precisa. Talvez você não precise de uma resposta essa noite. Você precisa dEle. Amém? E Ele é suficiente. Ele é suficiente. Se Ele quiser em algum momento te dizer algo, Ele vai te dizer. Ele é um professor melhor do que somos seus alunos. Amém? Amém. Fechem seus olhos, vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada, Pai, porque... Vamos orar a palavra. Obrigada, Deus, porque, de fato, sentimos saudades da Sua presença, nesse lugar de satisfação para o qual fomos criados, Deus. De fato, a gente sente saudade disso. A nossa alma suspira e se desfalece pelos Seus átrios, Senhor. O nosso coração, o nosso corpo exulta pelo Senhor. E, Deus, muitas vezes nós procuramos em coisas, em pessoas, no ministério, uma satisfação em nós mesmos. Uma satisfação que nós não vamos encontrar. Mas obrigada, Senhor. Você pode dizer isso no seu lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você é esse lugar de satisfação. No Senhor nós não precisamos de mais nada, Deus, e nós temos livre acesso a esse lugar. Nós temos livre acesso a esse lugar de satisfação. Não precisamos mais barganhar com o Senhor. O Senhor não está esperando a gente fazer algo para o Senhor nos dar algo em troca. O Senhor nos quer por inteiro e o Senhor deseja se entregar por inteiro para nós também. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por todas as verdades da Sua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e por isso bondade e misericórdia nos seguem todos os dias, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel. Então nós podemos confiar que se o Senhor prometeu algo, ainda que não pareça, vai se cumprir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor de fato é a nossa alegria e na Sua destra existem prazeres e delícias para a eternidade, Deus. Então nós te agradecemos porque no dia mau nós podemos nos achegar ao Senhor, chorar até o nosso olho inchar e sair celebrando porque a gente de fato desfruta de quem o Senhor é. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura. Então não existe doença difícil demais para o Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque a Sua palavra diz que se a gente bate, a porta se abre. O Senhor não rejeita quem chega ao Senhor. Então eu tenho convicção de que se a gente se achegar ao Senhor agora, o Senhor não vai nos rejeitar. O Senhor vai abrir a porta e nós vamos ceiar, e nós vamos celebrar, e nós vamos comer do banquete e desfrutar do banquete do Senhor. Porque o Senhor não rejeita quem se achega ao Senhor. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus.